Fala pessoal, nesse vídeo vou abordar com vocês os resultados da Companhia Brasileira de Alumínios referente ao segundo TRI de 2023. O que está acontecendo com essa empresa que acabou reportando um prejuízo de 50 milhões contra um lucro de 511 milhões no mesmo trimestre do ano passado. Muitos pontos de atenção aqui nesse resultado. E se você é investidor dessa empresa, eu te convido a ficar comigo que eu vou apontar para você exatamente quais foram os principais fatores que influenciaram para esse prejuízo e o que a gente pode esperar para os próximos trimestres, tá? Essa análise ela vai ser dividida em três partes. Na primeira parte, e talvez a mais importante, nós vamos abordar aqui a dinâmica do mercado de alumínios. Vamos tentar entender qual que é o cenário global, quais são os gatilhos de crescimento para a empresa no curto prazo, como que a cotação do preço do alumínio está influenciando no resultado da empresa. Vamos tentar entender por que o preço dos insumos continua persistente, tá? Isso acaba impactando o custo de produto vendido da CBA. Por fim, vou destacar para você um ponto de atenção aqui referente à implementação da nova alíquota de 15% nos laminados importados da China. Isso aqui vai acabar beneficiando a CBA aí no segundo semestre de 2023. Na segunda parte, nós vamos analisar o resultado em si, vamos tentar entender o que impactou tanto para que a receita líquida tivesse uma retração tão severa de 29% e por que a CBA está mantendo a margem EBITDA na casa dos 4%, uma margem muito apertada, pessoal. Por fim, eu vou falar para vocês se, com base nesse resultado, eu pretendo continuar comprado nesse ativo ou se eu vou vender as minhas ações buscando alocar numa empresa que vai entregar maior retorno a longo prazo. A gente sabe que provavelmente amanhã o mercado ele deve bater bastante na cotação da CBA. Talvez seja um momento de reforçar a posição. Vamos tentar entender o que está acontecendo no cenário macro para, por fim, responder a pergunta: vale a pena manter essa ação em carteira ou não? Se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e comente aí se você tem a CBA na sua carteira aí de oportunidades. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, o primeiro ponto-chave para a gente entender o resultado da CBA é olhar para a dinâmica do mercado de alumínio. E para isso a gente precisa considerar em grande parte aqui a produção chinesa. Isso porque a China é hoje disparada a maior produtora de alumínio no mercado global e acaba que isso vai impactar sim o preço da commodity. Então hoje não é o Brasil que exporta alumínio para a China, pelo contrário, é a China que exporta alumínio para o Brasil. Nesse contexto a gente precisa entender o impacto da produção chinesa no mercado global de alumínio. Nesse sentido, a China ela acabou impondo algumas restrições para algumas fábricas de alumínio, principalmente em decorrência da alta demanda energética, né? Então, devido a essas restrições, a gente tem aqui um déficit de 409 quilotoneladas de alumínio no segundo trimestre de 2023 no mercado global. E como a gente pode perceber, isso acabou aumentando a demanda por alumínio primário na China, ou seja, você tem menos fábricas produzindo e uma demanda crescente. Isso acabou puxando essa demanda para cima. Com a produção reduzida por parte da China, isso acabou impactando os estoques globais que voltaram a cair no segundo trimestre de 2023. Então a gente vê os estoques globais caindo de 58 para 50. Entretanto, no final do segundo trimestre de 2023, nós temos aqui a China voltando a produzir o seu alumínio em larga escala, o que deve acabar impactando aqui o preço do alumínio. Só então a expectativa de aumento de oferta por parte da China, aliado a um cenário de demanda global desaquecida, acabou pressionando o preço do alumínio nos últimos meses. Então, quando a gente olha aqui, para a cotação do alumínio, a gente percebe que ele está na mínima dos últimos 12 meses. Então, ele saiu de um pico de quase 4 mil dólares em março de 2022, alcançando agora o patamar de 2.142 dólares em julho de 2023. Então, a queda de praticamente 50% no preço da principal commodity que a CBA produz. Pessoal, quando a gente fala de CBA, a gente tem que olhar muito mais para o mercado interno, já que mais de 90% da receita da companhia ela vem justamente aqui do nosso mercado doméstico. Quando a gente olha aqui, o mercado de alumínio no Brasil ele acabou se mantendo resiliente no segundo trimestre de 2023, com destaque especial para o setor de construção civil e o setor de transportes. Tá? Cabe destacar que quando existe um ciclo de corte na taxa de juros, isso acaba agindo como um driver de crescimento para o setor de construção civil e talvez esse seja o setor que vai contribuir de maneira positiva para os resultados da CBA no segundo semestre agora de 2023. Tá? Outro ponto bastante interessante é que o governo brasileiro implementou uma nova alíquota de 15% sobre importações de laminados da China a partir de julho de 2023. Isso vai tornar o produto chinês mais caro e vai tornar os preços da CBA muito mais competitivos no mercado nacional. E a gente sabe que mais de 90% da receita da CBA ela vem justamente aqui do nosso mercado interno. Tá? Pessoal, por fim, o prêmio brasileiro em cima do alumínio ele vem acompanhando a queda dos prêmios internacionais, mas numa menor proporção em função da demanda doméstica consistente. Então, o que nós estamos vivendo aqui em comparação com o cenário global? Enquanto o cenário global ele está tendo que lutar contra uma inflação galopante, a nossa inflação já está muito mais controlada e a gente está começando a vivenciar um ciclo de corte na taxa de juros. Isso vai beneficiar o mercado interno, principalmente esse setor de construção civil.
Outro ponto-chave do resultado da companhia é justamente os insumos necessários para a produção do alumínio, tá? E nesse sentido, pessoal, o preço do piche ele acabou se mantendo em patamar elevado. Quando a gente olha aqui o preço do piche, ele estagnou aqui na casa dos $110. Em contrapartida, os demais insumos, como o anodo, o coque, a soda cáustica, eles tiveram uma queda bastante significativa. A gente já vai ver o impacto disso ali no resultado da companhia. Ela conseguiu controlar um pouco mais os custos no que diz respeito aos insumos, entretanto, a energia elétrica acabou pesando no resultado. Vou mostrar isso para vocês. Pessoal, a grande batalha que acontece no setor de alumínio é justamente no controle de custos. Isso porque para a produção do alumínio ele demanda insumos relativamente caros e principalmente um alto custo em energia elétrica. E é justamente aqui que a CBA ela acaba tendo uma posição um pouco mais privilegiada no mercado. O cenário ele é ruim para todos os produtores atualmente, porque existe uma demanda mais fraca por alumínio e em contrapartida o preço dos insumos continua elevado. Então a gente vê as margens bem apertadas aqui, porque existe uma demanda um pouco mais fraca e existe também excesso de alumínio no mercado. Isso está fazendo o preço da commodity despencar, como a gente viu aqui no gráfico que reflete a cotação do alumínio. Quando a gente fala de produção de alumínio, a CBA ela acaba tendo um diferencial estratégico, que é o fato de possuir as próprias minas de bauxita e também, principalmente, acesso à energia elétrica relativamente barata. Então a empresa ela possui sua própria geradora de energia através de hidrelétricas e também de parques eólicos. Isso permite que a empresa se posicione aqui no segundo quartil da curva de custos de alumínio líquido. Tá? Então ela tem um custo de produção relativamente baixo se comparado às outras produtoras de alumínio do mercado. Pessoal, mesmo tendo todo esse diferencial competitivo, a CBA está sofrendo impacto aqui da instabilidade operacional nas salas forno e também custo em patamares ainda elevados, principalmente ali do piche. Então, quando a gente considera aqui essa instabilidade operacional, mais o custo elevado do insumo que é o piche, a gente sabe que a CBA ainda pode controlar melhor esse custo nos próximos trimestres, desde que ela lide de maneira eficiente com essa instabilidade operacional. Pessoal, vamos abordar agora os principais pontos do resultado, começando pelo volume de vendas. Houve retração aqui dentro de todos os segmentos na comparação trimestral, tá? Então, houve retração de 3% no segmento de alumínio primário, 5% em alumínios transformados e 14% nos alumínios de reciclagem. Analisando o percentual de vendas por mercado de atuação, a gente vê que 95% ainda vem do mercado interno e apenas 5% do mercado externo. Houve uma retração severa aqui puxada principalmente pelo segmento de laminados, já que existem níveis elevados de estoque na cadeia de concorrência em produtos importados principalmente da China. Pessoal, a receita líquida da companhia apresentou uma retração de 29% em relação ao segundo TRI de 2022 e uma retração de 13% em relação com o trimestre passado. Tá? E o que impactou nessa retração aqui da receita líquida? Foi principalmente aqui uma queda drástica no preço do alumínio, tá? Então caiu 21% na comparação com o segundo TRI de 2022 e 6% de queda no volume vendido. Então a gente teve aqui dois fatores agravando o resultado da companhia. O primeiro foi a queda no volume vendido de alumínio e o segundo foi justamente a queda drástica no preço do alumínio. Então eu mostrei para vocês aqui que o cenário global ele é desafiador, principalmente porque a gente vai ter a China agora produzindo mais alumínio. Pessoal, olhando aqui o custo dos produtos vendidos, isso aqui é um ponto chave para a empresa performar bem a longo prazo, porque vai evidenciar a eficiência operacional e vai preservar as margens da companhia. Então a companhia ela não tem como atuar em cima do preço do alumínio, tá? Isso aí é uma demanda global e as flutuações de preço elas vão sempre existir. Mas a companhia ela consegue atuar sim nos custos de produção e ela conseguiu apresentar aqui uma queda de 12% na comparação com o primeiro TRI de 2023 e uma queda de 2% na comparação com o segundo trimestre de 2022. Pessoal, essa redução do custo de produto vendido é explicada porque no primeiro trimestre de 2023, em função da instabilidade que havia nas salas forno, a empresa precisou fazer trading de lingote para atender a demanda de clientes que não pôde ser suprido pelo menor volume de produção, tá? Então isso aconteceu e isso acabou impactando bastante os custos da companhia. Agora no segundo trimestre de 2023, esses tradings eles ainda estão acontecendo, mas numa proporção menor. A expectativa é que com a correção dessa instabilidade das salas forno, a companhia ela não tenha mais que fazer trading, ela consiga produzir o volume total necessário para atender a demanda dos seus clientes. Quando a gente fala do custo de produção, a gente teve uma queda pontual de 9% no custo da pasta anódica, que é aquela pasta necessária ali para o funcionamento operacional dos fornos. Em contrapartida, houve um aumento de 8%, que acabou estabilizando aqui os custos no mesmo patamar do primeiro trimestre de 2023. A gente está falando aqui do custo de produção do alumínio, tá, pessoal? E não do custo de produto vendido. Pessoal, olhando para o balanço energético da companhia, a gente vê que atualmente ela já produz toda a energia necessária para a produção de alumínio, entretanto ela acaba mantendo alguns contratos adicionais como uma maneira de um backup ali, né? Caso
ela passa ali por um momento de estiagem, onde as hidrelétricas elas não fornecem a energia necessária, ela tem um backup aqui para continuar produzindo o alumínio. E é justamente essa energia excedente que acaba gerando um custo um pouco maior para a companhia. Pessoal, então uma empresa com custos ainda pressionados. Também nós temos ali a questão do preço do alumínio que vem em queda e em contrapartida a gente teve um volume de vendas muito menor agora no segundo trimestre de 2023. Então todos esses pontos negativos impactaram a companhia de tal maneira que ela acabou reportando um prejuízo líquido aqui de 50 milhões. A margem EBITDA dela ficou na casa dos 4%, a mesma margem do primeiro trimestre de 2023, e o EBITDA ajustado ficou na ordem de 74 milhões. Bom, pessoal, a situação da CBA não é uma situação confortável, tá? A gente sabe que agora a China ela vai voltar a produzir alumínio e isso talvez pode vir a pressionar ainda mais o preço do alumínio no curto prazo. Analisando a evolução mensal do preço do alumínio, a gente vê que ele vem bastante pressionado, alcançou as mínimas aqui em julho de 2023 e agora parece estar retomando um movimento de alta, entretanto ainda abaixo dos 2.200 dólares. Quando a gente analisa aqui a evolução mensal do alumínio no gráfico global, a gente vê que realmente ele alcançou aqui as mínimas em julho de 2023. Será que ele vai realizar uma retomada de alta? Bom, isso vai depender justamente da produção chinesa. Então, caso a China ela retome com a intensidade maior a produção de alumínio, talvez esse preço aqui ele siga pressionado por mais algum tempo. E a gente deve ver a CBA sofrendo um pouco, pessoal, principalmente porque os insumos ainda estão pressionando um pouco os custos da companhia e em contrapartida o preço do alumínio vem em queda. Então a companhia ela deverá continuar sofrendo um pouco no curto prazo. Olhando para o endividamento da companhia, a gente vê a CBA trabalhando com dívida líquida sobre EBITDA em 3,8 vezes. É um nível de alavancagem um pouco elevado, entretanto tem que entender que a dívida ela não subiu muito. O que aconteceu foi que o EBITDA caiu demais. Então a empresa saiu de 642 milhões de EBITDA para 74 milhões agora no segundo trimestre de 2023, uma queda de 90% no EBITDA, e foi justamente isso que acabou puxando o nível de alavancagem para cima. Porém, a empresa possui um caixa robusto que lhe permite honrar as dívidas até o ano de 2026. Ponto de destaque importante, pessoal, a gente entender que a alavancagem ela está elevada justamente porque o EBITDA retraiu demais. Desde que a gente consiga pegar um ciclo de alta no preço do alumínio e a empresa siga controlando seus custos, provavelmente a gente deve ver um EBITDA voltando ali a crescer nos próximos anos. Pessoal, agora depois de tudo que a gente viu, será que eu pretendo manter a CBA na minha carteira de investimentos de longo prazo? Bom, o primeiro ponto aqui é que o setor de alumínio ele está passando por um momento bastante delicado. A gente viu que existe uma queda bastante acentuada na cotação do alumínio, em contrapartida o custo de produção ele permanece elevado. Então a CBA ela está com um volume menor de produção, ela está com problemas operacionais nas suas salas forno e além disso a empresa ela também está dependendo bastante ali do ciclo de preço do próprio alumínio para que ela consiga ter um resultado melhor, pessoal. Então eu imagino que essa questão do alumínio é algo totalmente momentâneo. Agora, quanto tempo isso pode durar, a gente realmente não sabe, tá? Então, os preços do alumínio eles podem se manter pressionados nos próximos trimestres, isso vai acarretar em resultados negativos aí por parte da CBA. Entretanto, a gente tem que entender que a CBA ela tem diversos diferenciais competitivos. Quando a gente olha ali para o modelo de negócio da empresa, a gente vê que provavelmente a empresa ela vai ter fôlego para se manter durante esse momento difícil, já que ela é totalmente verticalizada, a empresa está posicionada agora no segundo quartil da curva de custos. Imagina você, se os insumos estão caros para ela, estão caros também para as concorrentes. Entretanto, ela tem o diferencial de ter acesso à energia barata, que é um grande diferencial quando a gente olha principalmente ali para a produção chinesa. Em contrapartida, existe uma expectativa de maior disciplina por parte da China no mercado global. A gente viu que ela demanda muita energia elétrica e o próprio governo ele já vem interferindo na produção das fábricas. Por fim, é uma empresa que ela está bem posicionada estrategicamente para a descarbonização que está acontecendo no mercado global. Então, existe uma transição energética que vai aumentar bastante a demanda de alumínio no longo prazo. Então, para ganhar dinheiro com CBA, você não precisa analisar a ação e ver que está descontada, porque realmente está. O que precisa, na verdade, é estômago para segurar esse ativo e passar por esse momento de turbulência. E é por isso que eu pretendo manter a CBA na minha carteira de investimento. Estou com preço médio de R$ 4,65 e caso a cotação venha cair abaixo de R$ 4,00, provavelmente eu devo seguir aumentando a posição aos poucos, é claro, fazendo aquela gestão de risco. Meu amigo, espero que você tenha gostado dessa análise. Se você gostou, deixa aí o seu like, comenta se você tem a CBA na sua carteira e o que você espera dessa empresa para o longo prazo. Até o próximo vídeo.